Olá, o Viver com Saúde de hoje vai falar sobre um assunto que praticamente todo mundo quer ter hoje em dia: alimentação saudável. Uma alimentação saudável e equilibrada tem como objetivo manter nosso organismo em perfeito funcionamento, fortalecer os ossos, construir e reconstruir tecidos musculares, manter e desenvolver a saúde mental, entre outros benefícios, tá bom? Todos os alimentos são compostos por nutrientes que ajudam nesse processo. E você, se alimenta de maneira correta? Me diz. O senhor tenta manter uma alimentação saudável? Tento, Toma cuidado com a sua alimentação? mais ou menos. O senhor tenta manter uma alimentação saudável? O senhor vem mantendo? Com certeza. E o que a senhora come então? Gengibre, fruta, verdura e peixe. Frutas, verduras, legumes, pouco arroz, pouco feijão, pouca comida gordurosa. Como frutas, verduras, frango, peixe. Quando não tem tempo, enrolo tudo. Menos açúcar, não comer muita fritura e eu tô comendo mais alimentos integrais. Grãos, né? E arroz integral, tudo integral. Mais em casa é integral. De leite. O que o senhor come então para ficar mais saudável? Sempre produtos mais naturais. Eu tento comer mais tubérculos, macaxeira, batata, inhame, as coisas assim, banana, mais suco, ingerir menos refrigerante. Você tem alguma intolerância alimentar? Leite. Não pode comer leite. Não, tomo leite desnatado. Sabe o que é veganismo? Não, não sei. Veganismo? Não, infelizmente não. E crudivorismo? Também não. Também não. No programa de hoje você vai saber como se alimentar de uma maneira mais saudável e sem utilizar produtos de origem animal. Para isso você vai ver entrevistas com especialistas sobre o assunto. A nossa equipe também conversou com pessoas que seguem filosofias de vida que envolvem a alimentação, como o veganismo e o crudivorismo. E ainda você vai acompanhar uma receita de hambúrguer que não leva carne, isso mesmo, sem proteína animal. Fique ligado que o Viver com Saúde está no ar e volta logo depois do intervalo. Para vencer, você tem que correr. Cada pessoa tem que enfrentar seus próprios obstáculos. O esporte inspira a vitória e a educação ensina a vencer. Ajude a LBV e invista no futuro de milhares de crianças. Alimentar-se bem tem sido uma preocupação constante na rotina das pessoas. Seja para obter um estilo de vida mais saudável, seja para melhorar a saúde ou simplesmente satisfazer uma necessidade fisiológica. Comer é sempre bom. Mas a nutrição adequada consiste em algumas questões importantes: o que, quando, quanto e como consumir os alimentos. Vamos te apresentar agora 2 tipos de alimentação que as pessoas adeptas seguem até mesmo como um estilo de vida: o veganismo e o crudivorismo. Você já ouviu falar em crudivorismo? A nutricionista Brenda Sá explica em que consiste esse tipo de alimentação que está ganhando cada vez mais seguidores no mundo inteiro. O que é então o crudivorismo? O crudivorismo já é uma outra linha de alimentação onde as pessoas não consomem alimentos submetidos a mais de 41 graus de temperatura. Porque alguns estudos mostram que acima de 41 graus há uma inativação das enzimas presentes nos alimentos. Então, o que é que acontece? Hoje em dia, as pessoas basicamente só se alimentam de alimentos cozidos e esquecem de consumir alimentos crus. Os alimentos crus, de uma forma geral, sejam os brotos, alimentos desidratados, com técnicas de raw food, onde se preserva essas enzimas, trazem vida para o nosso organismo, né? Uma das causas do envelhecimento precoce, de doenças como câncer, por exemplo, são as faltas dessas enzimas e de compostos bioativos e nutrientes presentes nesses alimentos crus. Então, adotar pelo menos em 1 ou 2 refeições do dia alimentos crus é um dos segredos para uma longevidade saudável, com certeza. Os crudívoros eles já têm a dieta 100% baseada em alimentos crus, já é uma outra forma de se alimentar, né, através de frutas, grãos, cereais, enfim,
tudo na forma crua. E aí, para isso, há várias técnicas de preparo, né, como fermentação, como germinação, que otimizam a disponibilidade dos nutrientes para o organismo. A professora Nara Salles tem como seu estilo de vida e alimentação o crudivorismo. Ela explica de que forma aconteceu esse processo até que ela realmente se tornasse adepta a essa alimentação. Nara, me conta como você começou essa história de ser crudivorista. Antes de chegar no crudivorismo, vou fazer um rápido histórico sobre como foi até eu chegar nele. Eu fui criada numa fazenda de corte de gado no Rio Grande do Sul e eu via, né, os animais serem criados e serem mortos e isso me abalava profundamente. Eu não queria comer. Quando eu me dei conta, na criança, que a carne que a gente comia vinha do boi que estava lá no pasto, pastando, feliz, com o filhinho, com a vaquinha, eu me recusava a comer a carne. Então, assim, mas foi difícil porque Rio Grande do Sul, a carne é muito importante na alimentação no Rio Grande do Sul. Mas chegou um momento que a minha família viu que eu passava muito mal, eu comia, eu vomitava, passava mal. E eles resolveram, então, me deixar não comer carne, né? Então, eu me tornei vegetariana. Fui vegetariana ao longo da vida, né? Eu me tornei vegana faz aproximadamente 5 anos, faz pouco tempo, né? E foi quando eu vim para Natal que eu me tornei vegana, porque nas conversas com o Érico da casa eu comecei a compreender melhor essa questão da exploração animal, de que os animais não estão aqui para nos servir, né? A gente não tem que pegar o alimento da abelha, que é o mel, nem o leite, que é do bezerro, para tomar. E, enfim, né, os animais não estão aqui para nos servir de fato, né? Eu acredito nisso, então me tornei vegana. Para a professora Nara Salles, a saúde mudou desde que começou a ingerir alimentos crus. Ela conseguiu acabar com dores indesejadas. E a sua dor parou completamente depois que você se adaptou a essa alimentação? No mesmo dia. É incrível isso, porque eu fui de manhã para casa dele bem cedo, não comi nada, fui fazer o desjejum lá e a gente começou a cozinhar. Cruzinhar, né? Preparar os alimentos crus, né? Porque a gente ainda tem, né, isso da cozinha tradicional. Então, quando eu me dei conta, lá depois do almoço, eu tinha alguma coisa estranha. E a coisa estranha é que eu estava sem dor nenhuma. E quando eu saí, no final da tarde, eu realmente não tinha dor nenhuma. Então, se eu passei aquele dia tão bem, sem dor, vamos comer comida cozida mais nunca, né? Então, aí, a partir disso, eu comecei a estudar, né? Fiz outros cursos, fiz cursos fora, fiz cursos também com a Samantha Bullo, que esse foi aqui, ela esteve aqui, ela deu um curso, que é uma brasileira que é crudivorista, que é para-atleta, né? Super querida, ela tem um canal no YouTube muito interessante sobre crudivorismo, chama Cozinha Viva da Samantha. E a partir de então eu não comi mais nada cozido e tenho até medo de comer, porque vai que eu começo a ter dor de novo. Não, mas realmente assim, eu entendo hoje a alimentação como processo de cura, né? Para mim, eu não me alimento, eu me nutro e é como se eu estivesse tomando os remédios, né? E fico assim super bem. Quando se trata de crudivorismo, a dúvida da maioria da população é de que ingredientes a alimentação é baseada. Nara revela a sua rotina. A gente sabe que você é adepta ao crudivorismo, né, que são alimentos crus, mas o que você come exatamente? Obviamente, em frutas e vegetais, não é? Mas assim, muito leite de coco, leite de amêndoa, leite de caju, a farofinha do coco que você amorna com verdurinhas. Enfim, existe um mundo assim, de receitas, né, que a gente vai aprendendo e vai fazendo, que são muito gostosas, são muito boas mesmo, né? Tem a parte dos doces que são feitos com as castanhas. Então, assim, eu fico super bem, como tudo que eu gosto e não sinto falta nenhuma de comer comida cozida novamente. E, assim, de animal, nunca, jamais, nem pensar. E no seu tempo, você consegue preparar esses alimentos? Você procura fora? Tem alguma loja que vende? Você realmente tem esse tempo de preparar esse alimento? Você precisa estar decidido, né? É uma decisão que você toma de ser crudivorista e você realmente precisa
arrumar um tempinho na sua agenda super cheia para preparar seu alimento, que é super bom, porque você sabe o que é que você está comendo. Mas, além disso, a gente tem alguns apoios, né? Tem a Débora, lá da Cozinha Ecológica, que faz uns crackers crudívoros maravilhosos e também faz patê de castanha de caju, um cheddar também, que é cru e que é vegano, obviamente, né? Tem também a casa, que oferece alguns pratos que podem ser considerados crudívoros, né? Como toda a parte de buffet, de salada e tal. Por outro lado, existe uma alimentação que também não inclui produtos de origem animal, mas que não necessariamente precisam ser crus. É o veganismo. Mas muita gente se confunde com o vegetarianismo. A nutricionista Brenda Sá explica a diferença entre os dois. O que é o veganismo? O que é o vegetarianismo? Existe alguma diferença, né, entre eles dois? O vegetarianismo, ele se caracteriza por um estilo, né, um hábito alimentar onde não se tem o consumo de produtos de origem animal. Daí existem várias vertentes, existe o ovo vegetariano, o lacto-vegetariano, o ovo-lacto-vegetariano, que são pessoas que não consomem, por exemplo, carne, peixes e aves, carne bovina, peixe e aves, vamos supor, mas consomem ovos ainda ou consomem derivados de leite, né? Esses seriam os vegetarianos ou os ovo-lacto-vegetarianos. E existe o veganismo. O veganismo ele vai muito mais além. Ele acaba sendo uma filosofia, né? Um estilo de vida onde também não se usa nada de origem animal, não se usam produtos testados em animais, como maquiagens, por exemplo, né? Então as pessoas optam por adotar esse estilo de vida para minimizar o sofrimento dos animais que vêm sendo usados para esses fins. Para quem pensa que essa é uma dieta restritiva, está enganado. A nutricionista Brenda Sá fala sobre os nutrientes que contém nessas refeições. Muita gente pensa que a pessoa, por não comer carne, acaba tendo uma alimentação restrita. Isso é uma verdade ou é um mito? Pelo contrário, eu acho que a gente tem uma abundância enorme de alimentos. As pessoas, na verdade, pensam que só carne é o prato principal ali, né, da refeição. Mas, na verdade, não é. Se a gente tem um prato super colorido, uma salada ali que inclua, vamos supor, almeirão, chicória, rabanete, escarola, beterraba, cenoura, todos os dias, manjericão, um molho à base, vamos supor, de azeite de oliva, temperado com gengibre. A gente tem um prato com grão de bico, temperado, vamos supor, com alho, uma quinoa, né, gergelim. Isso é abundância, na verdade já não fica restrito, né? A gente tem muitas possibilidades de usar os alimentos a nosso favor. Paulo Emílio se tornou vegano desde os 18 anos. Ele conta que melhorou a saúde e abriu até um restaurante no ramo. E a sua saúde, ela realmente mudou para melhor? Sim, não tem nem sombra de dúvidas. Não tenho problema com glicose, não tenho problema com pressão alta, não tenho gordura, assim, tenho normal, mas tô abaixo do peso, assim, peso recomendado, mas é porque eu sou abaixo do peso porque eu tenho um metabolismo rápido, entendeu? Mas em termo assim não tem problema nenhum. E quando foi que surgiu a ideia de abrir um restaurante vegano? Essa parte é mais engraçada, porque, por exemplo, meus pais, eles tinham um restaurante que, normal, eles vendiam costela, cupim, feijoada, todas essas coisas. E aí eu sempre falava, pai, para com isso. E assim, apesar de não morar com eles, todo o domingo eu tava lá ajudando eles lá no restaurante. E aí eu falava, vamos parar com o vegano e tal. Depois eu enchei muito o saco do meu pai, aí ele falou, tá, beleza. A gente tá se aposentando mesmo, tô querendo sair do restaurante, então vamos fazer o seguinte, vamos testar. Se der errado, se der certo, você assume o restaurante normal, fica com você, tranquilo. Se der errado, se vira. Eu falei, tudo bem, beleza. Aí já estamos com 7 meses com o restaurante e a resposta tá muito boa. Tá muito boa mesmo assim, a gente quer dizer, tá melhor do que eu esperava, do que a gente esperava. Meus pais agora também se empolgaram bastante e eles não é que eles viraram vegetarianos, mas como eles passam a semana inteira com o restaurante, eles têm uma alimentação vegana de segunda a sábado. E no domingo eles dão aquela comer um pouquinho e tal, porque eles não são, na verdade, mas só o fato deles passarem 6 dias na semana, eles terem um restaurante, fazer um negócio, a gente vende em média 20 quentinhas por dia, ou seja, são 20 pessoas em média que a gente alimenta que não está comendo carne. Em relação ao meu pai, que comprava quase assim 200 quilos de carne por final de semana,
entendeu? Assim, nesse balanço, assim, eu acho lindo. Assim, se você quer comer carne domingo, coma, não tem problema. Nesse balanço mais tá massa. Mas assim, meu pai e minha mãe já viram como é que foi o ganho de saúde deles. Eles já são idosos e já perceberam assim que, poxa, tá muito legal, tô comendo melhor, tô dormindo melhor, não tô ficando cheio, não tô ficando... Assim, pra eles viram realmente a diferença. E eu falo, poxa, eu falo isso desde os 18 anos, né? Mas você só acredita agora. No próximo bloco do Viver com Saúde, você vai saber mais sobre a alimentação sem lactose e também sobre o crescimento do mercado desses produtos. É no próximo bloco, a gente volta já já. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Na atualidade, muitas pessoas estão descobrindo algum tipo de intolerância alimentar. Uma das mais comuns é a intolerância à lactose. Por que isso é tão recorrente hoje em dia, hein? Como é que a gente pode substituir esses alimentos na nossa rotina? Daniele Amorim é intolerante à lactose. Ela explica como descobriu a restrição. Eu descobri a intolerância à lactose há mais ou menos uns 7 anos. Descobri de detecção em exame, né? Sempre eu tinha uns sintomas que eu não conseguia relacionar diretamente com a lactose e no começo, como eu consumia, nunca consumi tanto também, acho que foi a minha sorte, mas como eu costumava consumir eventualmente alguns produtos, quando eu tinha os sintomas, o meu corpo estava tão irritado que mesmo se eu tirasse, suspeitando será que é o leite, tirava, eu continuava tendo os sintomas, então eu precisei tirar radicalmente os produtos, os derivados, para realmente passar um tempo, fazer um tratamento e descobri que quando eu reintroduzi outros alimentos, descobri que era o leite que realmente me fazia mal, mas tem umas lembranças, depois que a gente detecta, a gente começa a tentar fazer relação. Quando eu era criança, eu ia muito na casa de uns tios meus primos da mesma idade, e dormia muito lá. E toda vida antes de dormir, tem que tomar um copo de leite. E aí a gente começou a puxar essa lembrança que era muito frequente quando eu estava na casa dos meus tios, eu ter dor de barriga, eu passar mal, acontecer alguma eventualidade que na minha casa não acontecia, porque eu não tinha em casa o hábito, minha família, minha mãe não tinha o hábito de tomar leite. Eu consumia derivado, era queijo, iogurte, então o efeito é bem menos danoso. E lá, quando eu ia na casa minha, eu tinha que tomar um copo de leite, senão não podia dormir para brincar lá. E aí a gente começa a puxar essas histórias anteriores. E daí você realmente tirou tudo que tinha leite? Sim, no primeiro momento eu estava sempre acompanhada, assim, é sempre importante ser acompanhado por um bom profissional, né? E aí ela pediu para eu retirar completamente o leite, e não só o leite, como tem esse quadro de irritação no intestino, já cumulativo dos anos, eu precisei tirar diversos outros produtos. No meu caso, ela me indicou tirar cevada, glúten, leguminosas, que não é uma recomendação geral, né? Foi para o que detectou no meu exame. E aí fiz um tratamento de reposição de lactobacilos, de várias coisas para reestruturar meu intestino, para depois ir reintroduzindo devagar os alimentos, para detectar realmente o que era que me fazia mal. E aí foi detectado que o que mais me fazia mal realmente era qualquer produto com lactose. A nutricionista Brenda Sá explica os motivos de hoje em dia ter tanta gente com intolerância à lactose. Em relação à lactose, hoje em dia a gente vê um surto de pessoas intolerantes à lactose. Por que está acontecendo isso? É verdade, muitas pessoas hoje em dia têm apresentado intolerância à lactose, mas o que eu vejo muito mais na minha prática clínica são hipersensibilidades mesmo geradas em decorrência à proteína do leite. De pessoas que mesmo consumindo produtos sem lactose ainda apresentam vários sinais e sintomas de alergias tardias. Alergias essas que podem ser manifestadas até 3 dias
decorrentes da ingestão de um alimento, por exemplo, com leite. Desde enxaquecas, né, rinites, sinusites, alergias frequentes do trato respiratório e até mesmo doenças autoimunes estão associadas com o consumo frequente desse alimento. Se você confirmou a intolerância à lactose, fique tranquilo. A nutricionista revela que existem alternativas ao leite. Se você tem intenção, por exemplo, de algum alimento para substituir o leite na preparação, seja para fazer vitaminas, smoothies, para fazer, por exemplo, pirê, né, para engrossar, por exemplo, um risoto, a gente tem alternativas como as bebidas vegetais, né? Leites, por exemplo, de coco, de amêndoas, de castanhas, que tem um perfil de proteína interessante, de gordura interessante, são super saudáveis. A gente pode fazer essas castanhas, essas oleaginosas, deixá-las de molho, iniciar um processo de germinação para extrair mais dos nutrientes desses alimentos e estar usando no dia a dia, né? Lógico que dependendo para cada indivíduo a gente vai determinar uma oleaginosa ou não, mas dá para fazer iogurtes à base de coco, que é excelente. Dá para fazer queijo à base de castanhas, dá para fazer inúmeras preparações com outras alternativas vegetais. Antigamente era difícil encontrar produtos sem lactose e até mesmo de outras restrições no mercado, mas atualmente já é possível achar diversas lojas no ramo. A empresária Marcela Rodrigues fala por que decidiu investir neste tipo de comércio. Marcela, como foi que surgiu o interesse de abrir uma loja de alimentos saudáveis? O interesse surgiu pelo fato de eu realmente ter afinidade, né, com os produtos sem glúten, sem lactose, por ser intolerante, né, ter síndrome de intestino irritado, e meu irmão também é intolerante à lactose. Isso eu já sou há 12 anos, então, e meu irmão já vem acho que uns 6 ou 7 anos também intolerante. E nós procuramos abrir um negócio, né, há 2 anos atrás, e a gente buscou algo que a gente tivesse afinidade em comum, né? A gente procurou outros tipos de negócio também, mas nada brilhou tanto o olho quanto fazer parte, né, desse mundo da alimentação saudável. A empresária revela que muitas pessoas com algum tipo de intolerância procuram a loja em busca de uma alimentação mais saudável. Hoje em dia, muitas pessoas têm intolerância. O que é que você faz para ajudar essas pessoas aqui? A gente tem essa percepção que cada vez mais aparecem pessoas com restrições bem diferentes, né? A gente escuta muito glúten, lactose, mas agora você já consegue escutar frutose e, enfim, é uma infinidade, ovo, linhaça, quinoa, amaranto, é uma infinidade de restrições alimentares bem fortes, às vezes é tudo de uma vez só também. Então a gente tenta ajudar aqui de que forma? Eu tenho uma equipe, né, de nutricionista e estagiárias de nutrição, todas elas são da área de nutrição, e a gente tenta ajudar dessa forma, com o conhecimento aqui que a gente tem, e deixar o cliente cada vez mais seguro daquilo que ele pode consumir. O que ele não pode consumir, ele não vai levar aqui da loja. Supermercados de grande rede também estão investindo em seções exclusivas para pessoas com restrições alimentares. Quais os produtos exclusivos dessa linha especial de alimentos que o supermercado tem? Tem os produtos agora de fabricação própria, que são os produtos sem glúten, com a diversidade de pães, de bolos, panetones, que o cliente agora pode estar achando esses produtos também no supermercado e fabricação própria, para estar facilitando a vida do cliente que precisa estar procurando esses produtos específicos, mas também, de modo geral, para todas as pessoas que precisam e procuram esses produtos. Com tantas mudanças, os brasileiros vão ficando mais conscientes com a sua alimentação. E depois dessas mudanças no supermercado, os clientes estão mais satisfeitos? Sim, porque aí agora ele não precisa mais vir fazer as suas compras no supermercado e procurar os produtos específicos em outra. Então, em uma só vinda ao supermercado, ele encontra todos os produtos. No último bloco do Viver com Saúde, você vai aprender uma receita de hambúrguer que não leva carne. É no próximo bloco, não sai daí. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo
nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Cada vez mais as pessoas têm repensado seus costumes para substituí-los por hábitos mais saudáveis e sustentáveis. Desde evitar o uso desnecessário de recursos naturais até a escolha mais consciente dos alimentos, passando por uma opção de alimentação mais natural, dando preferência a produtos sem proteínas animais. Por exemplo, já pensou em comer um hambúrguer que não é feito de carne e é super saboroso? Hoje você vai aprender essa receita. Mariana Araújo é cozinheira e também vegana. Ela explica como surgiu o interesse dela por essa alimentação que não leva proteínas animais. Eu acho que a minha relação com o veganismo ela é bem antiga, eu não consigo nem dizer quando começa, porque o meu avô ele era fazendeiro, produtor de leite, a minha outra avó materna ela também morava no interior e eu via sempre essa coisa da exploração dos bichos, né, dos animais sendo mortos para a gente se alimentar. E isso me incomodava bastante. Minha mãe conta que eu com 2, 3 anos de idade passava semanas, meses sem comer carne, fazendo esse tipo de associação. E aí na adolescência, por causa do hardcore, que é o estilo de música que eu gosto, que eu me envolvi, eu comecei a conhecer o vegetarianismo primeiro, né? Me tornei ovo-lacto vegetariana, com contato com as pessoas que já tinham esse tipo de dieta e de postura. E o veganismo veio como consequência, né? Como consequência de uma série de coisas que eu sempre acreditei na vida, esse amor e respeito pelos animais e o envolvimento com outras pessoas que foram me ensinando como fazer essa transição e que era possível viver desse jeito, sem explorar os bichos e mais tranquila. Hoje ela vai ensinar uma receita que já é acostumada a fazer, um hambúrguer de lentilhas. E essa receita que você vai nos ensinar hoje, ela serve tanto para as pessoas veganas como também intolerantes à lactose. Isso, Hoje eu vou ensinar uma receita de um hambúrguer de lentilha. E aí a ideia é mostrar que todo grão ele pode ser trabalhado dessa maneira, de se transformar em hambúrguer ou bolinho para complementar a refeição e tornar ela mais proteica, né? E é uma receita bem simples, bem acessível. Eu faço essa receita para vender na minha marca de produtos. Eu tenho a marquinha, né? Ela chama Delectus, comidinhas veganas. E aí a gente trabalha com as mídias sociais para fazer a venda para os clientes, mas a gente fornece para alguns lugares aqui em Natal também. E aí a ideia é ensinar essa receita para todo mundo poder fazer em casa também. Para essa receita, a gente vai usar 500 gramas de lentilha seca, que é aquele pacotinho menor que a gente acha no mercado. E além da lentilha, a gente vai usar 150 gramas de cebola roxa picada, 1 colher de sopa de azeite, de preferência extra virgem, pode ser algum outro tipo de óleo vegetal também, mas nesse caso a gente vai usar o azeite. 2 colheres de sopa do azeite também para fritar essa cebola e refogar o hambúrguer como um todo. Para o processamento vão aproximadamente 7 dentes de alho médio. Os temperos que a gente vai usar é sal, mais ou menos 3 colheres de chá, 1 colher de chá de cominho em pó, meia colher de chá de pimenta do reino, 15 gramas de coentro picado e aproximadamente 80 gramas de farinha de mandioca, que seria mais ou menos 8 colheres de sopa. Depois do processo de deixar de molho, cozinhar e escorrer essa lentilha, a gente vai ter aqui 500 gramas dessa lentilha seca. Ela vai render um pouco mais que o dobro, né? E aí ela vai estar escorrida, só ela mesmo, a gente retira as folhas de louro, a gente não vai utilizar. E aí o primeiro passo é a gente colocar essa lentilha no processador para bater com o alho e com 1 colher de sopa de azeite.
colocar esse conteúdo processado. E aí, depois de colocar essa massa, que era a massa processada, né? Eu vou terminar de acrescentar o restante da lentilha inteira, porque a ideia... Ai, foi uma folha de ouro. A ideia é que fique um hambúrguer bem rústico, assim, né? Com os pedaços, para que a gente sinta o sabor e tal. Depois que essa massa está pronta, o passo final é fazer os moldes do hambúrguer, né? Para fritar esse hambúrguer, eu vou mostrar aqui como faz na frigideira, que é o jeito mais rápido, talvez o mais fácil de fazer. Mas ele pode ser feito também no forno, virando esse hambúrguer na metade do tempo para que ele fique crocante dos dois lados. Aqui eu vou colocar uma frigideira antiaderente em fogo médio. Vou colocar um pouquinho de azeite. E aí, assim que a frigideira já estiver aquecida, eu vou colocar o hambúrguer congelado nessa frigideira. Olha, independente de ser vegano, crudivorista ou ter alguma restrição alimentar, o importante mesmo é ter a consciência de fazer todas as refeições com os nutrientes corretos, capazes de fazer com que o seu organismo responda melhor às atividades do seu dia a dia. E dessa forma, deixando a sua saúde cada vez melhor e ainda colaborando para o desenvolvimento do nosso planeta. Obrigada pela companhia e até o próximo Viver com Saúde. Tchau!